Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nessa casa, nesse dia. Obrigado, meu Deus. E nesse momento nós queremos entregar a nossa mente, o nosso coração, levar cativos a teu senhorio, que a tua palavra ministre o nosso interior, que essa palavra produza paz, esperança, transformação, cura, restauração e salvação, papai, em nome de Jesus. Usa a minha vida como um canal de bênção, é assim que eu oro, papai, te agradecendo desde já, em nome de Jesus. Se você querer, diga amém e aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Vou ter que acelerar aqui, tá? Então, vamos lá. Hoje eu não poderia trazer outro tema, a não ser um tema referente, né, ao Dia dos Pais. O pastor já falou aqui, tem bastante pais aqui, tem aqueles que serão pais. Existem muitos pais espirituais aqui também, que têm filhos espirituais, e glória a Deus pela vida de vocês. E a paternidade, para mim, foi e é a maior escola de Deus na minha vida. Antes de eu me tornar pai, eu tinha um entendimento e uma visão de Deus. Depois que eu me tornei pai, a minha visão e o meu entendimento de Deus também mudou. Então hoje eu fiz 14 anos desse novo entendimento, 14 anos de paternidade, e isso eu louvo a Deus, porque eu era uma pessoa que não queria ter filhos. Na verdade, eu não queria nem casar. Só que quando você resolve entregar a tua vida para Deus, a tua vontade não tem mais importância nenhuma. E Deus falou assim, ó, você não quer ter filhos, você não quer casar por causa dos traumas que você tem, é só por causa disso. Por causa dos traumas, por causa dos exemplos que você tem, você não quer. Mas se você resolver entregar tudo para mim, eu vou te mostrar o que é ter uma família, o que é... E aí Deus falou que ia ser pai, eu falei, meu, não quero nem casar, mano. Da onde que eu vou ser pai? E aí Deus começou um processo de cura na minha vida, e hoje eu vou trazer essa ministração com autoridade, de alguém que passou por um processo de paternidade profundo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Salmo número 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13 diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Amém? Então, queridos, o que Deus ele quer é que nós o reconheçamos e que nós possamos nos relacionar com Ele como Pai. E hoje, nesse Dia dos Pais, quando a gente fala de paternidade, a gente precisa compreender algo aqui. Antes de Deus querer usar a nossa vida ou fazer algo através de nós, Ele precisa revelar e estabelecer quem nós somos nele, amém? Amém? Então Jesus poderia ter ensinado no começo do seu ministério várias coisas para os seus discípulos. Ele poderia ter ensinado sobre os sinais, prodígios, maravilhas, sobre liderança, sobre prosperidade, sobre as grandes realizações. Mas quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos, ele começou ensinando os seus discípulos a orar. E a oração de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, começa assim: Pai nosso que estás no céu. E isso aqui mudou o entendimento dos discípulos e de todos aqueles que ouviram a Deus, que estavam ouvindo a Ele falar, melhor dizendo. Porque o entendimento que todo judeu tinha era o entendimento que Deus era real, que Deus ele era presente, mas era algo muito distante de ser alcançado. Só era possível alcançar Deus através de uma tradição, através das leis, através dos mandamentos. Então era uma série de cumprimento de coisas que era preciso ser feito para que eu pudesse me aproximar de Deus a ponto de me envolver naquela dimensão de Deus. E aí Jesus ele vem e ensina que Deus ele também é Pai. Repita comigo, Deus é Pai. Amém? Então Jesus agora está revelando para os seus discípulos e para nós essa noite que o relacionamento com Deus ele começa quando a gente entende que nós somos filhos de Deus. Então há pessoas, queridos, que estão dentro das igrejas, que estão lá fora, que elas até conhecem Deus como Senhor, Deus como Rei, Deus como Juiz, Deus como Criador, mas elas nunca experimentaram profundamente o que é ter um relacionamento com Deus Pai. E uma das maiores necessidades dessa geração é que essa geração precisa conhecer e voltar
a buscar e voltar a se relacionar com Deus como pai. Nós vivemos uma geração de orfandade, uma geração de abandono, uma geração, na maioria das vezes, quando a gente fala de pai, de paternidade, chega a levantar os pelos da nuca, porque as referências são as piores possíveis. A maioria de nós tiveram referências de pai abusivo, de pai violento, de pai alcoólatra, de pai que abandonou a família, de pai que batia na mãe, que batia nos filhos. A maioria das nossas referências são essas. Só que Deus não é que nem o nosso pai terreno, diga amém. E é por isso que eu quero trazer essa palavra para você. A primeira coisa que nós precisamos entender é o coração, a vontade do coração do pai é revelar a tua identidade. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim. Romanos 8, 15, vamos ver se estão afiados lá. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Repita comigo, Abba Pai. Aleluia. A palavra Abba aqui, queridos, ela representa intimidade, proximidade e relacionamento. Então o apóstolo Paulo ele está falando que é necessário que a gente tenha esse tipo de vida com Deus, uma vida com relacionamento, com intimidade, com proximidade. Não existe outra possibilidade de nós conhecermos a Deus senão por essas coisas. Então Deus não está, queridos, interessado e nunca esteve interessado em produzir servos eficientes. Porque quando você pensa, muitas vezes dentro da igreja, a gente se perde um pouco nisso. A gente quer trabalhar bem, a gente quer mostrar os nossos dons, os nossos talentos, mas a vontade de Deus é formar filhos maduros, amém? A vontade de Deus é formar filhos maduros, como é a vontade de um pai natural, é formar um filho que cresça, que amadureça, que depois forme a sua família também. Então existe uma diferença entre trabalhar para alguém e pertencer a alguém, amém? Então nós não podemos nunca viver na dimensão só de trabalhar, porque senão fica insustentável a vida com Deus. Essa é a maior dificuldade que nós temos como comunidade. É a reclamação por causa do trabalho, porque só se relaciona com Deus através do trabalho, e isso não é a vontade de Deus. Então o servo, ele sempre fica se perguntando, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para que Deus me aceite? O que eu preciso fazer para ser reconhecido por Deus? Mas o filho não. O filho ele pergunta quem eu sou para Deus. Vocês estão aqui, sim ou não? Então, quando a identidade ela é estabelecida em nossas vidas, a responsabilidade deixa de ser um peso e ela passa a ser um privilégio para nós. Amém? Quando você entende que você é filho de Deus, as coisas que Deus colocou sobre a sua vida não são peso. A igreja não é peso, o ministério não é peso, o chamado não é peso. Muito pelo contrário, é motivo de alegria. É motivo de sustento, onde você se alegra em Deus por Ele ter confiado em você coisas que são eternas, coisas que são celestiais, não coisas que são da terra. Mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite, diga amém. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que estão carregando uma mentalidade de órfão ainda. Apesar de muitos de nós estarmos 20, 30, 40 anos dentro da igreja, muitos de nós ainda temos uma mentalidade de órfão, mas Deus está dizendo, eu quero restaurar sua identidade de filho. Diga amém e aplauda o Senhor. Eu quero restaurar sua identidade de filho. Então você precisa viver, você não precisa viver tentando provar o seu valor. Isso é ser filho. Filho é filho. Filho não precisa provar o seu valor por pai. Filho é filho. Você não precisa conquistar aquilo que o pai já decidiu te entregar pela graça. Quantos de nós nos perdemos por isso? Nós queremos conquistar uma coisa que Deus já prometeu para nós através da graça. E aí a gente fica angustiado, fica muitas vezes perdido no meio do caminho. Então a primeira coisa que você precisa entender é que antes de você ser servo, você é filho, diga amém. Antes de você ser servo, você é filho. Uma das histórias mais marcantes na Bíblia, que vai relatar sobre essa esfera de paternidade, é a história de Abraão e de Isaac, que está lá em Gênesis capítulo 20.
Depois você pode ler em casa ali, se quiser colocar ali já no telão, pode deixar também. Êxodo 20 vai tratar de um episódio bastante interessante na vida de Abraão e extremamente difícil também. Gênesis 22, versículo 2 vai dizer assim, ele diz, 22, 2, tá, vou buscar Sara, sua esposa, 3, 1, aí ó. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto em um dos seus montes, que eu lhe indicarei. Então, nós precisamos entender que existe uma sequência que Deus fala com Abraão aqui, ele fala assim, ó, teu filho, o teu único filho, a quem amas. Isso aqui é muito importante para nós entendermos aqui, construir o nosso entendimento aqui. Deus está tratando, queridos, diretamente com aquilo que ocupava o coração de Abraão. Isaac aqui, ele vai com o pai, em determinado momento, Isaac percebe que existia lenha, que existia fogo, mas não existia o sacrifício, não existia o cordeiro. Então Isaac pergunta para o pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde, Gênesis 22, 7 e 8, diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então aqui existe um entendimento poderoso para nós essa noite. Quando estão aqui, diga amém. Abraão não ensinou somente Isaac a trabalhar para Deus. Ele ensinou Isaac a confiar em Deus. E essa noite eu preciso falar isso para você que está me ouvindo nessa noite. Você precisa aprender, foi chamado a confiar em Deus. Confiar em Deus. Pastor, mas o mundo está caindo. Confia em Deus. E foi isso que Abraão estava ensinando para Isaac, em confiar em Deus. E a paternidade, então, queridos, não é apenas deixar uma herança financeira, porque Abraão era um homem muito rico, mas a verdadeira paternidade, ela deixa e se preocupa em deixar uma herança espiritual para os seus filhos. Então o pai, ele precisa ensinar o filho a caminhar com Deus, e para isso que eu e você fomos chamados. Nós que somos pais, nós que nos tornaremos pais, fomos chamados para ensinar os nossos filhos a caminhar com Deus. Abraão poderia ter dado muitas coisas para Isaac, mas a maior herança que ele poderia deixar para Isaac, ele deixou. Meu filho, aprenda a confiar em Deus, o Deus que se revelou a mim. É por isso que Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então era isso que ele estava ensinando seu filho. Aprenda a confiar no Deus que eu sirvo, aprenda a confiar no Deus que se revelou a mim. Por isso que nós estamos aqui há 20 anos falando isso, aprendam, olhem nós, olhe tudo que a gente já passou, olha o que nós temos ministrado, olha o que nós já vivemos, aprendam a confiar em Deus. E é isso que os pais precisam transmitir. Não basta só dizer para o teu filho, para a tua filha, ó filho, estuda, ó filho, conquiste, ó filho, trabalhe. Nós precisamos também dizer, filho, conheça a Deus, se relacione com Deus, busque a Deus. Amém, igreja? Então não adianta você só falar, filho, você tem que estudar para você ter um emprego melhor, para você poder ganhar dinheiro. Essas coisas são importantes, mas elas não revelam a plenitude de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a buscar a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque senão a gente corre o risco de deixar casa para os nossos filhos, mas isso não garante que eles vão ter um lar. Nós corremos o risco de deixar dinheiro, mas não deixar princípios eternos para eles. Tem gente que se preocupa com isso, tem gente que perde a vida e gasta a vida em deixar a herança financeira, mas está perdendo a chance de deixar princípios eternos. Você pode até deixar bens para os seus filhos, mas você corre o risco de não deixar uma fé verdadeira. Você pode até deixar um sobrenome. Aqui na nossa região a gente gosta muito de sobrenome, né? Aqui na nossa região, a gente é medido pelo sobrenome que tem. Só que você corre o risco, queridos, de não deixar um legado para o seu filho. E sabe o que é legado? O maior legado de um pai não é aquilo que
o filho recebe somente, mas é aquilo que o filho vai se tornar. O maior legado do pai não é aquilo que ele vai deixar para o filho, mas é aquilo que o filho vai se tornar. E é por isso que para nós é tão importante nós entendermos sobre a paternidade de Deus. Amém? Porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A gente fica correndo atrás do rabo, que nem cachorro quando está brincando. É isso, ó. A gente se preocupa com as coisas, com essa vida. E essas coisas, cara, o dinheiro é importante, a casa é importante, o serviço é importante, é tudo importante. Mas o mais importante são as coisas eternas. Porque eu não sei se alguém já te falou, essas coisas, cara, vão passar. A casa que você gastou a tua vida para fazer, um dia vai ser demolida. Daqui a 120 anos, 130 anos, outra pessoa estranha vai morar lá. É isso. Só que quando você está preocupado com as coisas eternas, não. Porque aí você sabe que vai passar 100, vai passar 200, 300, toda a tua geração foi impactada pelo teu posicionamento, diga amém. Então o pai, queridos, ele precisa criar filhos. Ele não pode, na verdade, criar filhos para somente colocar ele debaixo das asas e criar uma redoma de proteção eterna, porque senão os filhos eles não crescem, eles não amadurecem. Existe algo interessante aqui na história de Abraão e Isaac, porque Abraão ele caminhou com Isaac por muito tempo, mas chegou a um ponto que teve que ter a ruptura, onde Isaac foi viver a vida dele. E aqui a gente vai para um outro lado. Existe uma geração de crianças que tiveram péssima referência de pais e hoje são pais mega protetores. São pais que hoje têm filhos com 30, 40 anos dentro de casa e não querem que os filhos saiam de casa para proteger. Ah, coitadinho, eu vou proteger ele da vida, a vida é tão má, a vida é tão ruim. Mas não dá para nós fazermos isso, querido, isso não gera maturidade. Nós precisamos criar os nossos filhos de uma forma saudável, amém? O filho, ele jamais pode depender de você para o resto da vida, nem financeiramente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Vocês estão aqui, sim ou não? Porque se você cria o teu filho como uma casca de ovo, você vai ter que cuidar dele para o resto da sua vida, para o resto da vida. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não estou falando de uma coisa que eu não conheço, eu estou falando de coisas que eu vejo acontecer para o resto da vida. É difícil você dar corda para o teu filho voar, para você começar. Eu lembro um dia o pastor Bandeira falou que o Gabriel estava crescendo e aí o Gabriel ganhou a honra de ter uma cópia da chave da casa. Ali houve uma transição, né, da adolescência para a vida adulta. Falou, agora, cara, você tem a chave da casa, agora você vai se virar, você vai entrar e vai sair, a responsabilidade é sua. É isso. Isso vai forjando o quê? Dá medo para os pais? Dá. Pô, meu filho agora vai ter que levantar de madrugada sozinho, 15, 16 anos. Cara, mas é assim mesmo, essa é a vida. O que não dá, e eu estou falando por experiência própria, eu estou vivendo essa fase hoje. Vocês estão aqui, sim ou não? Nosso papel, queridos, nosso papel como pais é gerar maturidade. Um pai saudável, ele entende que o filho também existe para cumprir o propósito de Deus. Filho não é um troféu. O filho não é um troféu que você coloca assim, nossa, agora, olha só como Deus me abençoou. No Antigo Testamento, os filhos eram uma forma de proteção, né? Os filhos, quanto mais filhos você tinha, menos chance de alguém invadir a tua casa e ir lá pegar o que era teu. Mas alguns irmãos estão cooperando com isso, né, Vacico? Então, né? Alguns irmãos estão cooperando. Mas não é a realidade da maioria de nós, né? A maioria de nós hoje tem menos, e cada vez nós temos menos filhos. Só que a responsabilidade de um pai é fazer com que o filho alcance o propósito de Deus na vida dele, diga amém. Então, filhos, queridos, não são nossa propriedade. É duro falar isso. Eles só são nossa responsabilidade, é uma responsabilidade temporária, confiada a Deus por nós. E é tão difícil falar isso, queridos, porque a gente quer que os nossos filhos fiquem debaixo da nossa asa. A gente não quer que eles saiam. Se você pegar as mães mais antigas aqui, vocês vão ver que ela passou por uma fase do ninho vazio. Terrível.
Uma fase terrível, tem pessoa que desbaratina, eu já estou desbaratinando agora. Eu nem cheguei lá, eu já estou desbaratinando agora. Então, para mim, eu tenho que trabalhar anos antes para chegar lá. Mas essa é a verdade, que um dia nós vamos se deparar dentro de casa com a casa vazia. Toda aquela bagunça de brinquedo jogado no chão, de roupa jogada, toalha molhada, que aquilo vai acabar. E é por isso que eu e você precisamos olhar, compreender e trabalhar para que os nossos filhos, na jornada deles, eles estejam com Deus. Diga amém. Então, queridos, nós precisamos entender que o propósito de um pai é corrigir, é dar limite. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Mas não adianta você só cobrar o teu filho. Você precisa orar por ele. Não adianta você só ficar cobrando, ó filho, ore mais, leia mais a Bíblia, faça o devocional, vai mais à igreja, estude mais, tire notas melhores. Não adianta, você precisa orar por ele. Precisa dobrar o seu joelho e clamar. A minha mãe está aqui, ó. Um dia eu fui o último da minha família a me converter. O pastor Jardel tinha uma célula na casa da minha mãe e eu não queria nem saber. Daquela célula da casa da minha mãe até a minha conversão foi mais de 2 anos. E a minha mãe falava de Jesus para mim, a minha irmã falava, e eu não estava nem aí, irmão, não estava nem aí para Deus. Na verdade, eu era muito magoado com Deus, porque eu achava que Deus era o culpado de tudo aquilo que nós tínhamos passado quando criança. E eu não queria saber de Deus. Aí um dia minha mãe está num culto e ela está lá quebrantada, um pastor chegou para ela e falou, filha, o que você acha de parar de falar de Deus para o teu filho e começa a falar do teu filho para Deus? E você vai ver a obra extraordinária que Deus vai fazer na vida dele. 2 meses, 2, 3 meses depois eu me converti. Porque que se tem algo que tem um peso no mundo espiritual, são dos pais. Quando um pai e uma mãe se colocam diante de Deus para clamar, queridos, não tem coisa mais poderosa que existe. Às vezes, não vai ser da forma que você quer. Às vezes o teu filho toma um rumo que você não esperava, que você não queria, mas você vai fazer o quê? Você vai abandonar? Não, você vai trazer para mais perto. Fala, Deus, eu não consigo mudar essa circunstância, mas eu coloco ele diante da tua presença. Continua aguardando, continua abençoando, continua ministrando, que o Senhor possa ter acesso ao coração dele. Vocês estão aqui, sim ou não? Cara, porque se você entrega o teu filho, você entrega ele direto para Satanás. Tem gente que deserda o filho, que abandona o filho. O meu filho, ele não acredita ele não acredita no que eu creio. E daí? Teu papel é orar pela vida dele, ele não deixou de ser seu filho. Amém? É isso que nós precisamos entender, porque eu percebo que muitas vezes nós corremos esse risco de abandonar os nossos filhos. E não foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos uma responsabilidade. A paternidade, ela existe por causa de Deus, queridos. Amém? Só por causa disso. Esses dias o meu filho chegou para mim chorando que tinha levado uma nota bem baixa em inglês. Bem baixo. Inglês é a matéria que ele mais odeia depois de português. Aí ele chegou para mim chorando, porque no sentimento dele, ele estava falhando comigo. Sabe aquele sentimento que tem seu pai? Eu não estou chorando porque eu tirei uma nota baixa, eu estou chorando porque eu falhei com você. E escorria lágrima no olho dele assim. Eu falei, filho, deixa eu falar um negócio para você. As tuas lágrimas não vão mudar a tua nota. Eu quero dizer que eu não estou magoado, eu não estou bravo com você. Só que é o seguinte, nós precisamos melhorar essas notas, sim ou não? Preciso, pai? Então o que precisa fazer? Você vai precisar estudar mais, sim ou não? É verdade, vou precisar estudar mais. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ter uma meta de meia hora, não estou te pedindo 2, 10 horas, meia hora por dia, focado em inglês. Na próxima prova ele tirou 9,99, uma coisa assim, ou 89. Se fosse na minha geração, querido, eu chegasse com uma prova dessa, meu pai ia fazer uma bola assim, me enfiar na boca e um tapa na orelha, assim, bum. Você só faz isso da tua vida, você só estuda, seu vagabundo. Vocês entendem como que mudou essas gerações? Agora não é porque eu vivi isso que eu preciso replicar isso, diga amém. Não é porque o teu pai foi um cavalo com você que você tem que continuar sendo um cavalo com os teus filhos. Meu pai fez muita coisa boa e muita coisa errada, então eu pego aquilo que foi bom
mas aquilo que foi ruim para em mim. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entregar exemplo para os nossos filhos. E na verdade, se tem algo que falta nos nossos dias, é exemplo. Nós somos bons em falar, nós somos bons em cobrar, mas somos péssimos em dar exemplo. A gente faz corpo mole, a gente não ora, a gente não lê, aí a gente quer que os nossos filhos sejam espirituais. A gente não vem na igreja e quer que os nossos filhos venham. Não vai rolar. Sabe por quê, queridos? Porque os nossos filhos, eles vão esquecer de muitos discursos que eles ganharam de nós. Só que eles jamais vão esquecer do que eles viveram e vivenciaram dentro de casa. Vocês estão aqui, sim ou não? Eles jamais vão esquecer. E é por isso que há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. O coração do pai, queridos, ele sabe corrigir também. A Bíblia, ela fala lá em Hebreus 12:6, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Repete comigo, o Senhor corrige a quem ama. E correção, queridos, na Bíblia, ela também é amor. Correção também é amar. Então, um pai jamais pode corrigir o filho dizendo assim, ó, sabe de uma coisa, cara? Faz o que você quiser. Sabe aquela história assim que o pai já falou 1000 vezes a mesma coisa? E aí você cai no erro de falar, sabe de uma coisa? Cara, faz o que você quiser. O que você faz? Você está entregando ele para o próprio erro. E Satanás só está esperando. Então vem aqui, já que o teu pai não quer, eu vou te abraçar. E Satanás é especialista nisso. Satanás é especialista em abraçar. Eu não vou permitir. O que um pai fala? Um pai, ele não permite que o filho destrua aquilo que Deus colocou dentro dele. Por isso que quando a correção bíblica, queridos, nunca nasce na raiva. Vou repetir. A correção dos filhos, biblicamente, nunca começa na raiva e na ira. Nunca. Ela sempre nasce no amor, porque o pai identificou alguma coisa que precisa ser acertada, precisa ser corrigida. Então você não vai corrigir o teu filho, fazer com que o teu filho cresça espiritualmente, falando coisas do tipo, você é um fracassado, você é um imprestável, você não presta para nada, você não vale nada. Quem já escutou isso do pai e da mãe que levanta a mão? Deixa eu ver. Eu sei que tem muito mentiroso aqui no nosso meio também. Essas coisas, queridos, elas faziam parte da nossa geração em todo momento. Só que um pai que corrige biblicamente, ele não fala jamais que o filho é um fracassado, que o filho não vale nada. Ele simplesmente, ele corrige o comportamento, mas ele sempre vai manter a identidade de filho. Sempre vai manter a identidade de filho. Os nossos filhos não podem ser medidos pelas notas que eles ganham. Um dia eu estava conversando com o pastor. O pastor estava falando que um dia ele teve uma conversa com as meninas e ele falou assim, ó, vocês não são medidas por mim pela nota que vocês tiram. Não é porque o teu filho tirou uma nota ruim que ele é um... Não é assim. Não é. Lembra que eu falei? Nós não somos medidos pela nossa eficiência ministerial. Por que a gente vai cobrar isso dos nossos filhos? Deus não olha para você e fala assim, você não fez errado, então eu vou tirar você do livro da vida. Não. Deus ele sempre está resgatando a nossa identidade de filho e é por isso que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite. Você está aqui, sim ou não? Então não destrua a identidade de filho. Não seja um pai que destrói a identidade de filho. Sabe por quê? Porque um pai, ele celebra o filho. Um dia Jesus chega para ser batizado e há uma das cenas mais marcantes na Bíblia, que é o batismo de Jesus. Quando Jesus ele é mergulhado, a palavra de Deus diz que nos céus há um brado, e aqueles que estão lá vendo, ouviram uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E sabe o que é interessante desse versículo? Porque aqui nessa passagem Jesus não tinha feito os grandes milagres ainda. Jesus não tinha ressuscitado ninguém, não tinha multiplicado o pão, Jesus não tinha curado enfermos ou sarado pessoas cegas. Só que Jesus era o Filho de Deus. E Deus, ele se compraz dos filhos. Os filhos alegram a Deus, amém?
Então, Deus não fala assim, ó, Deus não esperou Jesus fazer os milagres e falou assim, opa, esse sim, esse camarada que faz os milagres aí, prodígios, maravilha, esse cara é meu filho. Não, não. Jesus entende, o pai entende que aquele era filho, que era o próprio filho. E era por isso que aquele filho gera satisfação no pai. E é por isso que Deus deu os seus filhos, para que você tenha uma vida de completude, de satisfação. O teu posicionamento, os seus filhos tem que estar resolvido. Um dia, eu já testemunhei isso aqui, um dia eu estou aqui, arrebentado por várias situações aí do passado, e eu estava com a cabeça a mil, e aí eu estava orando, e Deus falou assim, filho, eu não sei por que você está assim. Eu estou resolvido a teu respeito. Eu estou resolvido a teu respeito. Você está assim desse jeito, mas eu estou resolvido a teu respeito. Aquilo foi que nem tirar da mão aquele sentimento e levou tudo embora. Cara, se Deus está resolvido a meu respeito, o que eu quero mais? Cara, se Deus está resolvido a teu respeito, o que você está buscando mais, o que você está fazendo da sua vida? Vocês estão aqui, sim ou não? Só que é muito difícil para muitos de nós entendermos essa dimensão. Um filho sempre é celebrado. Jesus era celebrado pelo Pai. E nós precisamos celebrar os nossos filhos, a nossa paternidade. Então não seja um pai que abandona, não seja um pai que deixa de lado. Então os teus filhos, pais, escute o que eu estou falando aqui. Os teus filhos precisam ouvir de você um eu te amo. Eles precisam ouvir de você, eu tenho orgulho de você. Eu acredito em você. Eu estou com você. Hoje de manhã nós estávamos tendo uma conversa, eu, Catati e o Vini, sobre o futuro aí, do Vini, falando sobre o futuro do trabalho e tal, todas essas coisas. E aí no final você falou assim, filho, mas eu quero que você saiba que nós estamos juntos nessa caminhada. Nós estamos juntos. Você não está sozinho, você não vai desbravar as coisas sozinho. Nós estamos juntos nessa caminhada. Porque isso vai gerar o quê? Vai gerar segurança, e Deus está falando para você, igreja, nessa noite. Deus está junto com você, presta atenção aqui, por favor. Deus está junto com você na tua caminhada, diga amém. Então Deus está restaurando aqui. Estou profetizando sobre a sua vida. A voz paterna dentro da tua casa. Deus está restaurando a tua paternidade e a paternidade de Deus na sua vida. Vocês recebem isso aqui, sim ou não? Já estou indo para o final, tá? Deus, queridos, a intenção de Deus é restaurar a paternidade dessa geração, diga amém. Porque eu acredito que aquilo que o Senhor tem para fazer nesses últimos dias tem muito a ver com a paternidade de Deus. Então, em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4:6 vai dizer assim, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E nós vamos entender isso aqui, queridos, que Deus, ele quer converter os corações. Repita comigo, Deus, coloca a mão no seu coração, vamos fazer algo profético aqui. Deus, repita comigo, Deus quer converter o meu coração. Deus, queridos, ele tem interesse em restaurar as famílias, mas para isso, os corações precisam estar no lugar certo. Enquanto o teu coração está fora da tua família, enquanto o teu coração estão nas coisas, então o teu coração estão nas tuas dores, nos teus traumas, nos teus sofismas, naquilo que você viveu no passado. Sim, quem sabe o teu passado foi terrível, quem sabe você não tem uma boa referência de pai. Só que Deus, queridos, não é o teu pai terreno. Deus está aqui para curar isso de você. E se você se permitir, você vai viver uma outra realidade de Deus. Então, existe casas onde pai e filhos moram, mas eles estão separados emocionalmente, distantes emocionalmente. Tem casas onde os filhos nunca ouviram eu te amo do pai. Nunca ouviram. Na nossa casa nós temos algo, nós criamos algo. Nós criamos uma cultura dentro da nossa casa. Todas as vezes que nós levantamos, acordamos, nós perguntamos uns para os outros: você passou bem a noite? Como é que foi a tua noite? Está tudo certo? Está tudo bem? Todos os dias nós sentamos na mesa, nós conversamos, nós oramos, nós compartilhamos, depois vamos fazer as outras atividades. E hoje meu filho chega para mim, todos os dias ele chega e me abraça,
Isso é todo dia. Ele chega, eu levanto, ele me abraça, ele fala, pai, como que foi a tua noite? Queridos, não tem dinheiro e não tem nada nessa vida que supere isso. E ele gosta de conversar, ele fala, papai, eu sonhei com isso, eu não sei o quê, e ele vai embora todos os dias, antes de sair para a aula, os dois estão saindo, falam, pai, eu te amo, e vão embora. Todos os dias, porque foi criado essa cultura, amém? Porque lá em casa não tinha, né? Não era por falta, coitada da minha mãe e do meu pai, eles eram de outra criação também. Mas eu falei, cara, eu vou fazer diferente, porque eu sei que isso vai mudar a vida deles. Amém? Então nós fomos chamados para fazer diferente. Olha para o teu irmão e diga assim, você foi chamado para fazer diferente. Eu sei que existem pais que não sabem abraçar. Eu sei também que existem filhos que carregam feridas. Eu sei que pais de hoje foram machucados também pelos pais que tiveram. Mas está tudo bem, queridos. Está tudo certo. O que você foi chamado para fazer nessa geração é interromper os ciclos de derrota, e de ruína e de maldição na sua vida. Diga amém. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Esse ciclo que você viveu lá atrás com seus pais, que foi ruim, termina com você. Termina com você. A ausência de pai que você teve vai terminar em você. A dureza que você teve lá atrás com seus pais vai terminar em você, a rejeição que você passou vai terminar em você. O silêncio, que eu lembro que os pais antigamente eles não falavam. Vocês lembram disso? O pai antigamente, aquele negócio, você entrava dentro de casa, o pai só olhava. E Deus do livre, você abria a sua boca para falar com seu pai sem permissão dele. Mas hoje não. Hoje a gente conversa de igual para igual. Hoje nós somos chamados para sentar na mesa e conversar e compartilhar. Aí o meu filho, quando ele percebe que eu estou muito quieto, porque a tendência do homem é se calar, né? É se isolar. É uma desgraça mesmo. Se Deus não tem misericórdia da gente, mas aí eu fico isolado, eu estou lá na minha, estou quieto, não estou nada. Aí o meu filho, só para me cutucar, ele fala assim, tá bravo, pai? Mas isso me irrita de um jeito. Isso me irrita de um jeito, eu estou tranquilo, mas quando ele fala, eu me irrito. Só que daí eu saio daquela caixa do nada e volto para a realidade. Então nós somos chamados para quebrar ciclos. Diga amém. Então Deus está levantando aqui, queridos, pais que vão se colocar num posicionamento de acolhimento, num posicionamento onde os filhos têm acesso, não só aos ideais do pai, mas ao coração dos pais. Diga amém. Deus quer usar nós, queridos, os pais, para estabelecer a presença de Deus dentro dos nossos lares. O pessoal do louvor pode subir, se quiser. Pra você achar que está acabando, mas na verdade não está. Vocês estão aqui? Presta atenção aqui, ó. Sei que está tendo um burburinho lá, mas presta atenção aqui. Jesus, então, ele revela, queridos, o verdadeiro coração de Deus. Então, se nós queremos conhecer Deus como Pai, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 9, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, quando Jesus ele contou a parábola do filho pródigo, que é uma parábola tão conhecida pela igreja, nós vamos ver que o filho, ele pede a herança do pai, antes do pai morrer, o pai atende o seu pedido, o filho vai embora, desperdiça tudo que ele ganhou, cai na ruína, perde tudo, aí ele cai na consciência de volta, ele volta para a casa do pai. E sabe o que é extraordinário? Que ele revela o coração do pai, porque quando o filho volta para o pai não tem uma lista de reclamações para o filho. Fala assim, seu sem vergonha, agora você voltou para casa, você gastou tudo, desperdiçou tudo que eu te dei, seu mal acabado. Então você vai ver assim, agora você vai me pagar cada centavo que você gastou. Não. Sabe o que a Bíblia diz que o Senhor fez? A Bíblia fala que o pai, ao ver o filho de longe, presta atenção aqui por favor, ao ver o filho de longe, ele correu em direção do filho, abraçou e beijou, e glorificou a Deus, porque ele estava ali, ele estava morto, mas agora tinha sido achado. Então é isso que um pai faz, cara, isso que um pai deve estar disposto a fazer, a sempre acolher, uma pessoa que entende a paternidade de Deus, ela sempre acolhe, nunca repele.
Então nós vamos ver que o pai ele coloca roupas novas, ele coloca anel no dedo que representa a autoridade, ele prepara uma festa. Por quê, queridos? Por quê? Porque um pai, um verdadeiro pai, ele não aponta o erro do filho. O verdadeiro pai, ele está disposto a curar, restaurar e salvar o filho em todo momento. Vocês estão aqui, sim ou não? Um dia chegou um filho. Ele chegou para mim quebrantado, chorando, e ele falou assim: poxa, Andrei, eu quero te pedir perdão porque eu sinto que eu falei com você. Porque você exercia e exerce a paternidade na minha vida, mas em algum momento eu falei com você, eu quero te pedir perdão, porque eu sinto que eu falei. Eu falei, filho, o teu lugar na mesa continua ali. Amém? O teu lugar na mesa continua ali. E eu acolhi ele. Ao invés de dizer, mas só um pai faz isso. Um irmão sabe o que faz? Se fosse o irmão na situação do filho pródigo, a gente relata o que ele fez. Os irmãos, queridos, eles são algo bastante interessante. Eles não são capazes de dar um copo d'água para o irmão. Mas se você falar mal dele, o negócio pega. Mas o irmão nunca vai concordar com o irmão. Você já percebeu isso? Eu vejo os meus dois filhos, eles falam assim, a Beca fala assim, pô, eu pensei em fazer isso, o Vini já fala, vai dar errado. Cara, é porque irmão discorda. E é por isso que dentro da igreja é tão complicado. Por isso que a maioria das pessoas, elas não ficam na igreja, não por causa dos pais da igreja, mas por causa dos irmãos. Fazem negócios errados com os irmãos, passam a perna nos irmãos, falam mal dos irmãos, diga misericórdia. Daí quer que o pai da casa resolva tudo. Daí o pai dá vontade de pegar o cinto e resolver na carne, mas não dá, né? Mas a gente se esforça, a gente acolhe, vai lá, tenta resolver. Mas a gente precisa, olha para o seu irmão, você nos ajuda, irmão. A gente precisa se ajudar, amém? Então você aqui, queridos, que você que está me ouvindo, você precisa entender que os filhos vão errar. Porque os pais também erram, mas nós precisamos ter consciência de que nós podemos voltar atrás, nos arrepender, amém? Para concluir aqui, ó. O que eu vejo, queridos? Eu vejo diante de Deus, que Deus ele tá movendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vejo isso. Eu vivo isso. E eu tenho certeza que vocês também vão viver e vão ver essas coisas cada vez mais presentes na casa de vocês. Porque quando a gente compreende o coração de Deus, o coração paterno de Deus, os nossos filhos começam a ser curados e os nossos filhos curados vão formar famílias curadas. Os nossos filhos, sendo amados, eles vão amar as famílias deles. Os nossos filhos que recebem graça vão aprender a liberar graça também. Os nossos filhos que foram discipulados por nós também vão aprender a discipular os seus filhos. Os filhos que conhecem o pai começam a revelar o pai para a próxima geração. Diga amém. Eu quero ter uma casa e uma família restaurada, queridos. Amém? Eu quero, e eu estou lutando, eu estou profetizando sobre a minha vida, sobre a minha própria vida, tudo isso. Um dia um irmão falou assim, estava numa conversa e estava reclamando de uma outra congregação que as pessoas levavam as fotos lá da família para o pastor orar. Eu falei, irmão, você nem sabe, eu faço isso todo dia, eu pego as fotos dos meus filhos lá e eu oro, da minha família eu oro, então você tem que me condenar também. Eu carrego a foto deles na carteira. Eu oro, e quando eu estou pegando ali, eu falo assim, cara, isso aqui, a minha carteira, o que tem de valor da minha carteira não é a minha identidade, o meu cartão, o meu dinheiro, não, o que tem de valor é a minha família. Amém? Então eu quero aqui fazer um apelo profético para três grupos de pessoas que estão me ouvindo aqui. Primeiro para os pais. Talvez nessa ministração você reconheceu que você errou em algum momento, talvez você percebeu que você está sendo ausente em alguns momentos. Talvez você tenha trabalhado demais e esquecido de ter tempo de qualidade com a tua família, com os teus filhos. Talvez você tenha sido duro demais com você e com os teus filhos. Talvez você tenha falado pouco, ficado calado demais. Mas hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia que você precisa olhar para o seu filho, abraçar os seus filhos, talvez pedir perdão, eu não sei qual que é a tua necessidade.
e declarar sobre a vida dele, olhar nos olhos dele e falar assim: filho, eu te amo, eu acredito em você e eu estou aqui com você. Essa história de você se envergonhar de demonstrar amor foi o que gerou tantas tragédias diante das famílias. Amém? Porque amar, imagine, a gente tem problema em falar que ama, quem dirá expressar o nosso amor. O segundo grupo que eu quero falar são para os filhos. Olha lá os filhos lá em cima. Lá, ó. Tem a palavra para vocês, filhos. Mas mesmo você sendo pai, você é filho de alguém. Então tem uma palavra para você. Talvez o teu relacionamento com o teu pai não seja aquilo que você gostaria. Talvez você olha para o seu pai e fala: poxa, meu pai não é um cara tão legal que nem o pastor Andrei. Talvez o teu pai em algum momento abriu uma ferida em você. Talvez o teu pai tenha falhado com você em algum momento. Mas eu preciso falar algo aqui para você. Os pais, nós pais, aqui da terra nós falhamos, mas o Pai Celestial nunca falha. Quando vocês entenderem que o Pai Celestial nunca falha, a vida de vocês vai ser bem mais leve, a vida de vocês vai ser bem mais plena. E vocês vão aprender a ter misericórdia dos pais de vocês aqui na terra. Amém? Onde abra o coração de vocês, filhos, para vocês poder deixar que os pais de vocês tenham acesso ao coração de vocês também. Não se isolem também. Compartilhem com seus pais, falem com seus pais sobre tudo e qualquer assunto. E vocês vão ver o que é um relacionamento de Deus sendo estabelecido na casa de vocês. E o terceiro grupo que eu quero falar é para toda a igreja. A igreja, queridos, ela foi chamada para ser uma comunidade de pessoas que conectam as gerações e que as gerações andam juntas. Por isso que os pais precisam discipular os filhos, por isso que os filhos precisam honrar os pais, por isso que os homens maduros precisam formar jovens maduros, por isso que as mulheres maduras precisam formar mulheres maduras, por isso que os mais velhos precisam ensinar os mais novos. Amém? Porque uma igreja madura, queridos, ela não é uma igreja que está preocupada só com o próximo evento, com a próxima reunião, não, ela está preocupada com a próxima geração, diga amém. É por isso que aqui nós temos isso. Isso para nós é claro como a luz do sol. Nós nos preocupamos com as gerações. E por isso que nós queremos conectar essas gerações, amém? Quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma declaração profética sobre as nossas vidas nessa noite. Então feche seus olhos aí. E estenda sua mão para cá. Só se você crer, tá? Se você crer, não adianta. Se você não crer, não adianta. Você precisa crer. Então estenda sua mão para cá. Eu quero declarar sobre a igreja em nome de Jesus. Deus está restaurando a paternidade sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que os pais se voltarão para os filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que os filhos se voltarão para os seus pais. Eu quero declarar em nome de Jesus que as feridas serão tratadas. Eu quero declarar em nome de Jesus que as conversas serão retomadas, que os abraços voltarão. Eu quero declarar que as mesas voltará a ser um lugar de comunhão. Eu quero declarar que a oração voltará para dentro da sua casa. Eu quero declarar que a palavra de Deus voltará para dentro da sua família. Eu quero declarar que aquilo que o inimigo tentou transformar em destruição, Deus transformará num ciclo de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero declarar, queridos, que haverá uma geração de pais que ensinarão os seus filhos sobre Deus, a caminhar com Deus e a amar a Deus. Eu quero declarar que haverá uma geração que conhecerá a Deus não só de ouvir falar, mas de viver na sua plenitude. Eu declaro sobre você que a paternidade de Deus não vai ser só uma doutrina da igreja, mas vai ser uma realidade vivida e vivenciada por você e pela sua casa. Amém? Porque a promessa é essa, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Quantos creem, diga amém aqui, levanta a mão, aplauda o Senhor então. Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui, especialmente a vida dos pais. Que o Senhor os capacite, Senhor, de forma tão poderosa, que eles vão aprender de Ti, vão viver como a sua vontade, meu Deus, de paz aqui na terra, que eles reflitam a paternidade celestial, que eles possam ser amáveis, que eles possam ensinar, que eles possam, em nome de Jesus, revelar o Teu reino aqui na terra, como é nos céus. Que o Senhor guarde o coração dos pais, que o Senhor capacite eles em nome de Jesus, para que eles possam viver a dimensão que o Senhor tem para esse tempo. Que o Senhor também cure os pais, para que os pais curem os filhos, em nome de Jesus. Que eles vivam, Senhor, essa dimensão de paternidade que o Senhor tem para nós, de forma real, de forma intencional, Senhor. E que cada um deles, Pai, possa deixar o passado, possa deixar as dores, os traumas para trás, para poder viver a realidade que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui, Pai, os pais, os filhos, a Tua igreja, meu Deus, o entendimento e a revelação da identidade de filhos, papai, esteja conosco e que nós possamos reconhecer o Senhor como Pai, que o Senhor é um Pai bondoso, um Pai que ama, um Pai que está conosco em todo momento e que tem interesse em nossas vidas, em nome de Jesus. Assim que eu oro, papai, te agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.